bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. No programa anterior vimos que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fazendo seu culto racional, sua adoração racional. Estavam adorando o Deus verdadeiro e se recusaram a curvar-se diante de falsos deuses. Vimos que não pode haver uma entrega total a Jesus Cristo sem a entrega do corpo. O cristão que mente ou fofoca ainda não consagrou a sua língua ao seu Senhor. Apresentar cada membro do corpo é o modo de vida para o cristão em todos os tempos. E o testemunho deste rei ímpio era o fato de que ele reconheceu que ali estavam 3 judeus adorando o verdadeiro Deus, ao entregarem seus corpos em sacrifício vivo. Lemos. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Neste ponto, Nabucodonosor emitiu um decreto. Isso não significa que ele se converteu ou teve uma experiência pessoal com Deus. Veremos o testemunho de sua conversão em nosso próximo capítulo. Aqui ele simplesmente estava reconhecendo que o poder de Deus é maior do que o poder dos deuses da Babilônia. Portanto, o que ele está fazendo aqui é dar prioridade ao Deus de Israel. Podemos ler isto nos versículos 29 e 30, onde ele diz: Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Bem, ele proclamou um decreto que puniria todo aquele que falasse mal do Deus dos 3 jovens hebreus. Agora, o rei não negou seus próprios deuses nacionais. Quero que você observe isso. Ele apenas expressou admiração pelo Deus desses 3 jovens corajosos, mas ele não se curvou diante do Deus de Israel, o Deus da Bíblia, para adorá-lo. Seu decreto foi formulado de forma negativa porque ele ainda não estava pronto para considerar o Senhor, Jeová, como o único Deus. Mas, por causa da demonstração do poder que ele tinha observado, ele sentiu que deveria pelo menos reconhecer o Deus de Israel. Apesar do medo ter inspirado esse decreto, deve ter existido algo de sinceridade no propósito do seu coração. Mas eu gostaria que ele tivesse ido um pouco mais longe. O versículo 30 diz: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. A fidelidade dos 3 jovens trouxe-lhes a recompensa da proteção e prosperidade. Aquele que honra a Deus nunca ficará sem recompensa. Neste capítulo, há algumas lições que vale a pena aprender, tal como o poder de Deus para proteger os seus e a incapacidade de qualquer poder mundial de tocar os filhos de Deus, se Deus não o permitir. Ainda mais quando eles estão totalmente dedicados a Ele. Mas não menos importante é um princípio dado... Mas não menos importante é um princípio dado por um homem de Deus a Eli nas palavras de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porém agora diz o Senhor, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. O nosso Senhor também disse em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Os inimigos destes 3 judeus queriam destruí-los, mas Deus os fez serem promovidos e prosperarem. Oh, filhos de Deus, aprendamos essa lição necessária para a vida. Nós podemos passar por uma provação que parece impossível de vencer, mas o nosso Deus fiel e poderoso somente deseja fortalecer a nossa fé, engrandecer o nosso testemunho por Cristo e realizar uma grande vitória para Ele neste mundo de homens incrédulos. Ao concluir o estudo deste capítulo, eu gostaria que você estudasse comigo os detalhes da profecia. Começamos esta série de estudos destacando o fato de que o livro de Daniel contém tanto história como profecia. Às vezes, a profecia se estabelece claramente, como no capítulo 2. Em outras partes, a previsão profética usa uma tipologia. Aqui, no capítulo 3, alguns detalhes servem como um exemplo profético de certos eventos que acontecerão nos últimos tempos, depois da Igreja de Cristo ter sido levada para o céu. Vamos examinar alguns fatos históricos que servem como tipologia de eventos futuros. Primeiro, Nabucodonosor é uma tipologia do anticristo, o homem do pecado, que um dia unirá todas as religiões sob uma cabeça. Seu sistema religioso será a Igreja Universal de Satanás, que exigirá a adoração de todos os povos da terra. Qualquer pessoa que se recusar a obedecer vai pagar com a morte. Leia Apocalipse capítulo 13 e observe especialmente os versículos 4, 7, 12 e 15. Existe um paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Em ambos os capítulos, existe um déspota governando e uma imagem para ser adorada. Nabucodonosor é uma tipologia da besta política que cria uma estátua de si mesmo com o objetivo de adoração. Em cada caso, a imagem é externa, visível, magnífica e imponente. A estátua de Daniel 3 é uma tipologia de uma estátua que será construída pelo anticristo e levantada em um templo judaico. Em Mateus 24:15, o Senhor Jesus se refere a essa imagem como abominação da qual fala o profeta Daniel. Um dia, Satanás fará um milagre dando vida à estátua, fazendo ela andar conforme Apocalipse 13:15. Assim como a estátua de Nabucodonosor, a estátua do fim dos tempos será um objeto de admiração e reverência ao redor do mundo. Daniel capítulo 3 se refere ao começo dos tempos dos gentios, e Apocalipse 13 marca o fim dos tempos dos gentios. A fornalha ardente é uma tipologia da grande tribulação, o período de 7 anos mencionado por Daniel como sendo a 70ª semana. Estudaremos isso um pouco mais adiante, no capítulo 9, versículos 24 a 27. Este período parece começar bem, com promessas feitas aos judeus e aparentes esforços para alcançar paz e prosperidade. Mas como a paz e a prosperidade de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia não durou muito tempo, assim os judeus da tribulação irão experimentar um tempo de grande provação e aflição. Sua fornalha, neste tempo, será muito mais quente do que qualquer provação anterior. Faremos um estudo mais detalhado da 70ª semana quando chegarmos no capítulo 9. Agora estou me referindo apenas à tipologia, a fornalha ardente pela qual os 3 jovens judeus passaram. É uma tipologia do Apocalipse. Os 3 jovens judeus são uma tipologia dos filhos de Israel que serão preservados na grande tribulação. Nem todos serão martirizados naquele período. Deus milagrosamente preservará um remanescente através da fornalha ardente da grande tribulação, um grupo fiel que o anticristo não poderá exterminar. Nem Nabucodonosor, nem Hitler puderam exterminar os judeus, e nem tampouco o anticristo poderá fazê-lo. Os 144.000 selados de Apocalipse capítulo 7, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, serão preservados para pregar o evangelho do reino. E mais tarde eles serão vistos do outro lado da tribulação, de acordo com Apocalipse 15, 2. Eles são levados através da tribulação com vitória sobre a besta, sobre a sua imagem e sobre a sua marca, que será 666. Vemos que os 3 jovens judeus são uma tipologia dos filhos de Israel, os judeus que serão preservados na grande tribulação. Os homens que jogaram os 3 judeus na fornalha ardente foram destruídos pelas chamas. Deixe-me sugerir que, como tipologia, sua morte é uma profecia do juízo final do anticristo, que perseguirá os judeus nos últimos tempos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, lemos: a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida.
Em Apocalipse 20:10 lemos: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre." Também lemos em Apocalipse 19, versículo 20: "E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre." Um dia, Deus havia dito a Abraão: "E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis 12:3. Aqueles que têm perseguido o povo escolhido de Deus, um dia terão seu próprio juízo no lago de fogo. A história se repete e continuará até que o nosso Senhor Jesus Cristo retorne à terra e estabeleça o seu reino. A Babilônia, do capítulo 3 de Daniel, fará sua última tentativa de unir o mundo inteiro em uma só religião. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 17. A cidade da Babilônia era o local da Torre de Babel de Nimrod, Gênesis 11, do versículo 1 ao 9. Creio que isto nos apresenta uma visão profética daquele sistema e daquela cidade que estão crescendo no mundo de hoje. Eu acredito que a igreja ecumênica é uma imitação da verdadeira igreja de Deus. Apesar da antiga cidade da Babilônia ter sido destruída, o espírito da Babilônia continua e fará sentir a sua influência na política e religião em toda a terra, até o final dos tempos dos gentios. Eu vejo o surgimento deste vasto movimento ecumênico previsto no livro de Daniel. Hoje, vemos um esforço para unir todas as religiões do mundo em uma igreja ecumênica. Agora, a palavra ecumênica não é uma má palavra, vem do grego, e foi usada por nosso Senhor quando ele disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo." Mateus 24:14. A palavra ecumene significa simplesmente toda a terra habitada. O que vemos diante de nós hoje é o início do movimento ecumênico, cujo objetivo é abranger todos os habitantes da terra. Nós não veremos o fim deste vasto movimento antes da volta do Senhor Jesus para a sua igreja, porque enquanto a verdadeira igreja de Cristo está no mundo, ele manterá o seu testemunho. Agora, a verdadeira igreja de Cristo não é uma organização e sim um organismo espiritual, formado por crentes verdadeiros no Senhor Jesus Cristo, dos quais Cristo é a cabeça. Em Efésios 1, 22 e 23, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Cristo é a sua cabeça soberana, portanto, independentemente da sua filiação denominacional, se você realmente nasceu de novo, você é verdadeiramente salvo e faz parte da verdadeira igreja. E o primeiro grande evento no programa profético de Deus é o arrebatamento do corpo de Cristo, quando os mortos em Cristo e os santos que estiverem vivos naquele tempo serão arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Depois disto, o anticristo começará a atuar e todos os povos do mundo estarão sob a sua influência e irão adorá-lo, e aqueles que se recusarem serão punidos com a morte. Alguns de vocês podem achar difícil aceitar isso. Mas você pode ver o que aconteceu na história, porque nós estudamos isso em Daniel, capítulo 3, e a história se repetirá. O que aconteceu em Daniel, capítulo 3, é simplesmente uma visão profética do que acontecerá nos últimos dias, antes de Cristo estabelecer o seu reino na terra. Paulo profetizou na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Todos os sinais apontam para o retorno iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós cristãos precisamos entender que a nossa redenção está próxima. Muito bem. Para nos prepararmos para o nosso próximo estudo, eu desafio você a ler todo o livro de Daniel de uma só vez e depois ler o capítulo 4 várias vezes. Isso irá preparar nossos corações para o nosso estudo do capítulo 4. Muito obrigado por ouvir o nosso estudo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã,
neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.